Olá, estamos de volta com o Contraplano, programa especial falando sobre memorização. Estamos aqui com o professor Fernando Gasparetto. Professor, o senhor estava contando aí dos desafios desse programa que aconteceu em 2013, que selecionou aí 20 mentes brilhantes aqui do nosso país. Você estava contando no final do bloco algumas dicas, como você disse, muitas vezes o aluno deixa para estudar na última hora, aí ele dá o famoso branco. Quais os truques ou quais as técnicas que nós, seres humanos normais, podemos adquirir aí para tentar memorizar melhor? No caso, o jornalista poder fazer um texto mais decoradinho, o aluno saber se dar melhor na prova. O que o senhor pode falar para a gente? Então, um professor amigo meu, ele costuma falar, isso já é uma dica de estudo, ele costuma falar que dentro de todas as informações que você ouve em uma aula ou lê num livro didático, isso já mais falando com alunos graduandos, universitários, alunos do ensino médio, fundamental, de todas as informações que você lê ou recebe numa aula, você tem informações essenciais e informações triviais. Uma dificuldade que o aluno tem é justamente identificar quais são os tópicos-chave, os pontos-chave, as palavras que são aquelas palavras-chave que vão nos ajudar a lembrar das informações triviais. Então, na verdade, quando você me perguntou até antes de a gente começar a gravar, como é que eu faço para guardar informações, por exemplo, que eu preciso me lembrar para fazer a introdução de um programa, etc. Se você identificar quais são os tópicos-chaves, o restante das informações, elas vêm, a memória, ela resgata, como se fosse um gatilho. Muitos dos profissionais que estudam a memória usam esse termo, gatilho. Então, você memorizou a palavra-chave, ela acaba trazendo junto com ela outras informações que ajudam você a desenvolver o seu raciocínio, a fazer a sua apresentação e tal. Para o aluno, se o aluno consegue identificar num texto que ele vem estudando quais são as palavras-chave e memoriza essas palavras-chave, ele não precisa memorizar o texto. Então você usou o termo decorar. Decorar, na verdade, o termo decorar vem do sentido, na sua origem, de você guardar alguma coisa de coração. Ou seja, uma dica, você pode pensar, se vocês todos aqui, o que a gente guarda e não esquece? Lembranças, boas lembranças ou más lembranças. Coisas que você viveu. Por exemplo, as primeiras vezes a gente nunca esquece. Já ouviu? A primeira vez a gente nunca esquece. Por quê? Porque ela é carregada de uma carga emocional tão grande, seja bom, seja ruim, que dificilmente você esquece. Se for ruim, às vezes tem gente que carrega um trauma pro resto da vida e precisa tratar. Tá? Se é boa, é gente que fala assim, olha, 40 anos atrás eu fiz tal coisa e eu me lembro como se fosse ontem. Tá? Porque essa informação, esse momento veio carregado de emoção. Tá? Então, se você consegue vivenciar a informação, quer dizer, se envolver com aquilo que você está estudando, se aquilo tem um aspecto prático, isso é dica para os professores. Tá? Se você mostra para o aluno, ajuda o aluno a ver a importância que tem aquela matéria que você leciona, e o aluno vê que aquilo tem um sentido prático e que no dia a dia ele pode descobrir algo a mais por causa daquela matéria, ele vai guardar melhor, ele vai prestar mais atenção na aula, ele vai fixar melhor a informação, a memória vai funcionar melhor. Seria um dos comandos para você fixar conteúdo. Não deixar tudo para fazer a última hora e não deixar para estudar a última hora, obviamente que, de novo, nós precisamos de repasses. Uma regrinha que eu ensino no meu curso a nossa memória, toda vez que nós temos contato com uma informação pela primeira vez, essa informação ela costuma durar na nossa memória de uso contínuo, na nossa memória que seria de curto prazo, 2 dias, 48 horas. Então, se o aluno tem uma aula sobre um assunto que ele nunca tinha estudado antes, em 2 dias, se ele não pegar para dar uma lida, recuperar, ler as anotações, lembrar daquilo, daqui uma semana, o que foi? Talvez ele não lembre de nada, talvez ele lembre de pouquíssimas coisas. Agora, imagina que o cara tem uma aula, não repassa nada, e daqui um mês e meio, ele fala, agora eu vou ter que estudar para a prova. Ele tem que reaprender todas aquelas informações. A recuperação disso é muito mais complicada, mais complexa. Tá? Ele vai descobrir dúvidas que ele não solucionou antes, e aí complica. Obviamente, você não vai conseguir estudar todo um conteúdo complexo um dia antes da prova. O professor, e como que o professor, ou você acha assim, a forma hoje como é feita a educação das nossas crianças, muitas vezes ensinando demasiadamente situações que a gente nunca vai usar na vida real, como que você acha como que a gente poderia aproveitar esses estudos que nós já temos do avanço da ciência, principalmente com relação à memória, que é o ponto que a gente está falando hoje, para tentar
ter uma educação ali que de repente atinja mais o seu objetivo? Ou como que você acha que o professor pode ajudar o aluno a estar aprendendo ali, de repente, realmente essas coisas que ele vai utilizar para o resto da vida, sim, sim. Né? Não apenas no dia da prova ali, por exemplo, né? Sim. Então, a gente culpa muito. A gente tem pergunta difícil. Né? Pergunta complexa. A gente tem todos nós temos essa tendência de querer culpar alguém. Então, é muito mais fácil eu dizer que a culpa é do sistema, que a culpa é da educação mesmo, do governo. E não vou dizer que o governo não tenha culpa, não vou dizer que não falta verba, não vou dizer, não tem como dizer que o professor ele é valorizado. E não tem como, a gente sabe que isso é fato consumado, não é. Né? Então precisaria se melhorar, precisa se investir mais em educação e tudo isso. Mas aí nós nos acomodamos com a desculpa de que isso tudo depende de outras pessoas. Então o que acontece? É muito fácil a gente se acomodar. A maioria dos professores, ou talvez uma boa parte deles, se acomodem na questão, eu ensino desse jeito, aprendi a ensinar dessa forma, vou continuar ensinando desse jeito para o resto da vida. Eu li agora recentemente um livro que é um dos caras que a gente acaba tendo como referência, o Isami Tiba, e ele fala que a aula preparada pelo professor, ela se assemelha muito à preparação de um jantar, de um almoço, de uma refeição. Se essa refeição é feita de qualquer maneira, uma coisa que até eventualmente eu gosto de fazer em casa, quando tem aquele restaurant, aquela comida francesa lá, restou um monte de coisa, eu pego, boto tudo numa panela, misturo tudo, a aparência daquilo é horrível. Mas tudo bem, eu sei, eu como, eu sei o que tinha lá. Agora, você apresenta um prato com uma mistura de coisas feio, tal, não vai surgir o apetite por aprender. Então acontece muito isso. Eu sei que existe um desinteresse por parte dos alunos. Em certo aspecto, a gente vê que a evolução tecnológica fez com que nós nos desenvolvêssemos em vários aspectos da inteligência, mas há outros aspectos em que nós somos prejudicados. Percepção, a concentração, né? Hoje, por exemplo, muitas vezes concentração. Está na aula, o aluno está com o celular na mão. O aluno está pensando em 1000 coisas. O Augusto Cury, que é um escritor da atualidade, ele diz que nós vivemos o SPA hoje, a síndrome do pensamento acelerado. Como nós temos muitos estímulos, nós temos dificuldade de nos concentrar em uma única coisa. Ele até fala de uma maneira romanceada e poética que nós perdemos a nossa capacidade de observar o pôr do sol, por exemplo. De ter prazer em ver, porque a gente ali vamos perder tempo esperando o sol se pôr. Eu tenho que escrever um e-mail, eu tenho que ver se alguém mandou uma mensagem no Facebook, eu tenho que atualizar meu blog, e a gente tem esse estímulo. Obviamente, o aluno em sala de aula, ele acaba nessa também. Se a gente prepara, nós como professores, conseguimos preparar, e eu sei que ainda não estou num nível, eu estou buscando ser um professor assim, né? Eu não cheguei lá ainda, espero continuar sempre aprendendo, mas eu procuro preparar uma refeição interessante, onde nós possamos usar, inclusive, elementos da atualidade, tecnologia e tudo isso, porque se a gente consegue trazer coisas da atualidade, a gente vai ajustando nossas aulas, as nossas aulas se tornam mais interessantes, e pelo menos uma parte dos alunos vai despertar o interesse por aprender aquela matéria que ele achava que não tinha nada de importante, quando ele vê que a gente usa a tecnologia para ensinar, exemplo da literatura, por exemplo, Machado de Assis, ele falava sobre problemas que haviam na época sobre saneamento básico, por exemplo. Tá? A gente consegue relacionar, por exemplo, um texto escrito no começo do século XX com problemas hoje, por incrível que pareça, nós temos problemas de saneamento básico em muitas regiões do Brasil. E você fala, é um assunto atual, não é uma coisa antiga, é uma coisa que persiste, é um problema que persiste. Como é que nós podemos solucionar isso? Fazer o aluno parte da solução dos problemas, parte da aula, parte daquilo que ele está aprendendo. O aluno não é simplesmente um gravador, né? E ele, de fato, ele não tem que simplesmente decorar as informações que nós ensinamos para ele em sala de aula. Na verdade, todo professor deveria ter como foco ajudar o aluno a aprender a pensar por si próprio, ter autonomia para aprender. Isso é importante. Então, todas essas informações, por exemplo, no programa que você guardou sobre o Oscar, você não decorou isso? Eu não gosto do termo decorar. O termo decorar, a origem, como eu falava para você, quando a gente fala do coração, guardar de coração. Guardar de coração tem a ver com uma coisa que você vivenciou, se envolveu e aí realmente você aprende. Não é o que se entende por decorar hoje. O termo decoreba, hoje, fala, decoreba, o que é decorar? Pergunta para um aluno. Ele vai falar, é pegar alguma coisa que eu acho que vai cair na prova e ficar repetindo 1000 vezes, que nem um papagaio, até eu conseguir dizer aquilo sem pensar. Por que isso não dá certo? Porque o aluno não vivenciou, não entendeu.
Isso é essencial. Por isso que eu gosto de trabalhar, por exemplo, ensinar o aluno a estudar para aprender e depois memorizar. Também que se ele mudar a pergunta, né? Por exemplo, a resposta que o professor quer é a mesma, mas se ele mudar a pergunta, como ele decorou, às vezes pode trazer mais problemas e prejuízos do que, né? Ó, por exemplo, por que, por incrível que pareça, a maioria das vezes quando o professor aplica uma prova com consulta, essa prova para o aluno se torna muito mais difícil do que a prova. Porque se o professor pergunta um negócio que você decorou e você só vai lá e vai repetir aquilo que você decorou sem pensar, você consegue, se você usa a decoreba para estudar. Né? Agora o professor te dá a resposta e fala, diga com as suas palavras o que você entendeu. Interprete o que o autor quis dizer quando ele definiu esse conceito dessa maneira. O aluno não consegue. Traz mais dificuldade, né? Aí o aluno não consegue. Precisa aprender a estudar. Precisa descobrir como aprender e por isso que o decorar a gente entende que é errado. Você pula algumas etapas do processo da memorização. Você quer guardar sem entender. Não funciona. Professor, e quem foi o melhor ator em 92? 92 eu já te falei. 92 eu já falei? O Anthony Hopkins. Ah, sim, porque eu comentei entendi. com você daqueles filmes que foram 3. Eu até tinha dito 2, mas 3 filmes que ao longo dessas cerimônias ganharam. Foi o Anthony Hopkins. Que ano que você nasceu, o cinegrafista Humberto? 86. 86, Entre Dois Amores. Quem dirigiu foi o Sidney Pollack, ele ganhou o Oscar por esse filme também. Em 86, quem ganhou o Oscar de melhor atriz, Geraldine Page, por um filme chamado Regresso para Bountiful. E William Hurt ganhou por O Beijo da Mulher-Aranha, o melhor ator. E você estava contando pra gente também que com relação a calendário, que a gente pode fazer uma brincadeira com você aí. Eu vou te dar o dia e você me diz qual é o dia da semana, o número. Isso, você vai, me fala o mês, me fala a data e eu vou dizer o dia da semana, porque eu tenho um calendário de memória. Certo. Meu aniversário é no dia 10 de julho. Que dia que vai cair? Julho 10 de julho. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Esse ano. Você é supersticioso? Supersticioso, não? Não. Então vai ser um bom dia. Certo. E vamos lá, aleatoriamente aqui. Dia 3 de novembro cai que dia da semana? Novembro, dia 3, terça-feira. E qual que é a técnica desse? Conta pra gente como que é essa técnica aí. Mister M revela seus segredos. Conta os seus segredos. Então, você vê, essa é uma técnica que eu gosto de aplicar com os meus alunos para mostrar que todo mundo tem uma boa memória. Todo mundo tem uma boa memória, é uma questão de aprender a usar. Então essa técnica é relativamente simples, nós temos um cálculo matemático, uma fórmula matemática e eu memorizei os códigos numéricos. Então eu tenho um código para o mês, todos os meses tem um código numérico, todos os meses tem, todos os dias da semana também correspondem a um código numérico e aí nós temos as datas. Então eu somo o mês, o código do mês ao código do ano, todos os anos também tem um valor numérico, e a data. Subtrai o maior múltiplo de 7 do resultado dessa soma e eu vou ter um número de 0 a 6, que é um dos números, um dos códigos. Por exemplo, dia 10 de julho, sexta-feira 13, como é que nós fizemos? Este ano aqui o código é 3, então eu peguei 3, somei ao código de julho, na verdade que é 0, então 3 com 0, 3. A data que é 10, aí eu tenho 13, maior múltiplo de 7 de 13, é o próprio 7, me sobra 6, sexta-feira. Facinho, é uma fórmula, né? Facinho. Parece difícil. O pessoal de casa já está descobrindo lá a data. Do jeito que eu falei assim, falando tão rápido, parece que é difícil, mas não é. Aí eu costumo dizer uma frase parafraseada de Descartes, que falava assim, que tudo que parece muito difícil, se você dividir em pequenas partes simples, você consegue chegar ao conhecimento, ao aprendizado daquilo que parecia tão complexo. Então, eu falo para os meus alunos, quanto tempo para um aluno que não manja nada de memorização memorizar o calendário comigo numa aula? 10, 15 minutos para ele memorizar o calendário do ano inteiro. Pô, consegue, professor, pegando a fórmula e tal, consegue fazer isso? Consegue, eu vou ajudando, vou dando dicas, a gente vai fazendo, aprende a fazer a fórmula, treina e todo mundo consegue, porque é uma questão de aprender. Entendeu como é que o cérebro funciona? Você guarda, não tem como. Tá? É associação, é brincar com a sua imaginação, é criar uma coisa que você poderia, de repente, a gente poderia relacionar. Como é que eu guardei as informações do Oscar? Eu faço uma brincadeira de associação. Por exemplo, em 2001, quem ganhou o Oscar foi Gladiador. Tá? Então, num outro programa me perguntaram,
falei, como é que você guardou? Porque eu tenho os meus números, todos os números que eu memorizo, eles correspondem a uma imagem. Então, por exemplo, 01 para mim é rato. Então, eu relaciono 2001, 01, 2001. Eu imaginei um rato, eu na minha cabeça imagino um rato lutando, porque o filme Gladiador é muito legal, lutando lá com o Russell Crowe no filme. Tá? Então, peraí, como é que você lembra disso? Porque o rato estava lutando com ele. Em 1951 tem um filme chamado A Malvada. Tá? Eu imagino a Malvada, esse filme eu assisti, eu resgatei esse filme e assisti, eu não conhecia antes da premiação. Bebendo leite, porque o número 51 para mim é leite, é uma imagem que eu criei para o número. Então, e aí eu faço a relação. Então, se você aprende a brincar com isso, por isso que a criança tem mais facilidade. Né? O adulto, ele se limita muito. Isso aqui eu não vou pensar. Ele bloqueia muito os pensamentos. Né? Ele acha que porque ele é adulto, ele não pode pensar, não pode deixar a imaginação dele fluir. Né? Muitos acreditam, por exemplo, que não são criativos. E eu venho estudando, eu dou aula de criatividade para alguns alunos, e a criatividade é um negócio que todos nós temos essa capacidade, esse poder criativo na nossa mente, mas nós precisamos aprender a usar e voltar a ser crianças muitas vezes, a não limitar a nossa mente. Nós podemos fazer tanta coisa que a gente acha que não pode, né, que temos que descobrir um pouco mais sobre o poder da mente. Eu vou continuar estudando isso o resto da vida e não vou saber tudo porque não tem como. Legal. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui no programa Contraplano. Muito obrigado, o prazer foi meu. Programa que nós iríamos aí várias horas discutindo cinema e memorização. Foi realmente um prazer recebê-lo aqui. Que bom, o prazer foi meu. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado também. Legal, obrigado, professor. Portanto, o programa Contraplano especial falando sobre memorização. Falamos com o professor Fernando Gasparetto, que falou um pouquinho sobre memória, ele que ficou aí entre as principais mentes brilhantes de 2013, num programa gravado pela National Geographic. Fique ligado então no programa Contraplano. Semana que vem voltamos com mais um assunto interessante para você, telespectador. Programa Contraplano, o espaço do audiovisual e da cultura aqui na TV Câmara Jacareí.